Eu tive uma infância muito difícil, muito difícil. Eu nasci em 82 e morava com meus pais num cortiço, né? Para quem não sabe, hoje, talvez tenha quem não sabe, o cortiço, só lembrar do Chaves, que é um lugar onde moram várias famílias. É um terreno com várias casas. Com várias casinhas. Várias casinhas, né? Isso, várias casinhas. E você divide o mesmo quintal. Às vezes o mesmo banheiro. Às vezes o mesmo banheiro? Puta que pariu. Você não tem noção. Pode falar palavrão? Pode. Você não tem noção. Às vezes porque você sai da casa, toma banho a milhão, porque já tem um outro esperando. Vocês dividiam um banheiro? Era um banheiro para... Eu não lembro agora se eram 3 ou 4 famílias no cortiço que eu morava. Um banheiro? Era um banheiro, cara. Caraca. E era complicado porque às vezes você saía na friagem, né, cara? Então... nem todo dia é bonito. Se nós não pegou Covid até hoje, tem uma explicação. Mas é. Sistema imunológico diferenciado. Pô, cara, Entendi. E graças a Deus. E aí, você nasceu num cortiço? Nasci, né? Fui morar num cortiço e tive uma infância muito difícil, muito pobre. A minha casinha era de 3 cômodos, era o quarto, a cozinha e a televisão, né? Minha mãe trabalhava numa metalúrgica e o meu pai, ele não era um pai. Ele era uma pessoa dominada e refém do álcool e das drogas, né? Seu pai era dependente químico também? E fazia coisa errada. Ele andava com gente que não prestava. Entendi. Entendeu? Então, assim, todo mundo fala... Eu tenho um ditado pra minha vida, Renatão, que você não pode sentir falta de algo que nunca fez parte. Como é ter um pai? Não sei. Hoje eu tenho uma substituição ali que é o Muzi. O Muzi faz um papel muito bom nessa situação de preocupação, de dar conselho. Mas eu não sei o que é ter tido um pai pra cuidar de você, jogar bola, ensinar isso, aquilo. Então, não adianta falar, meu Deus, não fez parte. Ele saía de casa, sumia e quando chegava mal. O problema é que ele não só chegava. Se ele só chegasse, como eu já vi em várias famílias, e não desse trabalho, tudo bem, sem problemas. Mas o problema é que ele não andava com gente que prestava, que não prestava, fazia coisa errada. E com isso ele era muito violento em casa. Muito violento, assim. Então eu posso dizer que dos meus 4 aos meus 7 anos foi o pior pesadelo da minha vida. Só apanhava? Eu não, minha mãe. Eita. Meu pai nunca levantou um dedo pra mim. Nunca, 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 nunca. Mas em compensação pra minha mãe... Cara, é até ironia falar isso. Se fosse só a mão, tudo bem. Mas meu pai, ele... Eu não sei, cara. Eu hoje sou um cara muito religioso, então eu entendo que essas coisas de espíritos ruins, eles existem mesmo. Seu pai é vivo? Não, mataram ele quando eu tinha 9 anos. 9 anos. Meu pai, ele chegava em casa transtornado, batia na minha mãe com o que tinha pela frente. Então, minha mãe... Isso eu falo porque eu via. E eu não tinha idade suficiente para fazer alguma coisa. Entre 4 e 6 anos, você só vê. Então, minha mãe, ela... Numa situação... Numa não, várias situações assim por anos. Ela apanhava de mangueira, ela apanhava de vassoura, ela apanhava de panela, ela apanhava de prato. Meu pai chegava em casa, tinha comida no prato, não gostava, pegava a comida, tacava na cara dela e dava pratada na cabeça dela. E ela não reagia? Não tinha como. Meu pai era um cara de 1,90 e um moreno muito forte. E o meu pai, por não fazer coisa que prestava, ele andava armado. E um cano 38, prata lá. E várias vezes, a gente foi refém de uma situação onde, cara, eu não vi outro fim. Várias vezes eu ia num cômodo da minha casa e eu pegava a minha mãe ajoelhada e o meu pai com uma arma na cabeça dela. Mentira, velho. Não. Ameaçando de matar a sua mãe. Não, se fosse ameaça, era... Hoje eu entendo que é uma tortura psicológica, né? Ele olhava assim pra mim e falava, acho que eu vou matar tua mãe agora, hein? O que você acha? Ou ele chegava pra minha mãe e falava, vou te matar aqui agora. Isso não foi uma vez, foi várias. E a minha mãe, ajoelhada, só falava, na frente do menino, não, por favor. Minha mãe não tinha reação. Meu Deus. E minha mãe todo dia ia trabalhar de olho roxo, de galo, na cabeça. Isso só acabou quando ele faleceu? Não. Com 7 anos a gente fugiu. A gente fugiu porque
chegou num ponto que... Cara, eu falo que é Deus, né? Porque eu não sei porque que ele não matou a minha mãe. Ele fez isso várias vezes. Não matou de pancada. Minha mãe foi parar no hospital várias vezes. Não matou de tiro. Não sei. Deus é bom. A gente fugiu. Se escondemos na casa de um parente. Depois na casa do meu tio, lá na Estrada dos Alvarengas. E depois a gente se escondeu lá na minha mãe, na minha avó, mãe da minha mãe. Né? E ele na captura de vocês? Na captura. E ele achou. Ai, cacete. E quando ele achou, cara, piorou porque a gente se escondia e ele invadia a casa lá, quebrava os vidros, quebrava tudo, enfim. E a gente não tinha o que fazer. Tipo, foi duro, cara. Foi duro porque, assim, hoje eu tenho entendimento, na verdade, assim, eu não posso ser hipócrita e falar, eu perdoei meu pai. Entendeu? Acho que até uma das coisas que eu preciso trabalhar para pôr paz dentro de mim. Todo mundo tem seus fantasmas. Mas eu vou te dar um exemplo. Você não aceitaria que alguém desse um tapa na cara do teu filho? Você tá maluco, velho? Imagina na frente da tua mãe, você com 7 anos de idade. Você entendeu? 8 anos de idade. Não, isso é a maior tortura que podia acontecer. Você não aceitaria que alguém pegasse uma mangueira e desse nas pernas do teu filho? Você tá maluco, velho? Você não aceitaria que alguém apontasse a arma pro teu filho? Vamos supor que você para numa blitz e um policial vem para revistar o carro. Você vai pedir, olha, eu tô com criança no carro, abaixa a arma. Imagina você ver por 3 anos a tua mãe nessa situação. 3 anos. E nisso a gente passando dificuldades, né, cara? Que o dinheiro sempre foi pouco, a comida foi sempre pouca, mas... O dinheiro só vinha da sua mãe, ele não botava um centavo dentro de casa. Não, porque ele traía minha mãe também, né, cara? Então... Cacete. Deixou tudo pras outras e nada pro Eduardo. Entendeu? Você é filho único? Sou filho único. Tem até uma frase do Eduardo que eu canto que fala assim, quando o cuzão do meu pai morreu, vi que Deus era sábio, deixou os bens pras amantes, nada pro Eduardo. Eu acho que hoje eu entendo que o homem que eu sou hoje foi por tudo isso e mais um pouco que eu passei na vida. Podia ser um pouquinho menos, entendeu? Principalmente pelo lado da minha mãe. Eu não ligo. As surras que eu tomei assim, tranquilo, entendeu? Eu acho que é importante a gente ter frustrações, decepções, fracassos, pra gente reaprender a andar, dar passos pra trás. Mas não precisava ser tanto, né? Não com a minha mãe. Não com a minha mãe, Renato. Com a minha mãe, que minha mãe é complicada. Hoje, graças a Deus, eu dou o mundo pra minha mãe, mas... Enfim, aí, cara, ele achou a gente, passou um tempo, ele deu um pouquinho de paz. E, enfim... Continuou a mesma situação, ele às vezes ia lá, minha avó me acompanhava até o portão, e ele queria falar comigo. Aí ele, não sei o quê, obedece a mãe, um dia. No outro dia, vou matar sua mãe, mesma coisa, sabe? Enfim, num final de semana, eu tinha 9 anos, ele apareceu lá, do nada, aí falou, quero falar com o menino. Pra minha avó. Minha mãe nem aparecia, minha mãe se escondia. Eu ia trabalhar. Aí minha avó, que ele era Carlos também, Carlos Alberto. Carlos. Não, só quero falar com ele. Aí eu fui, cheguei no portão, assim, né, meu pequenininho. Cada um de um lado do portão. Ele pra fora, eu pra dentro. E ele pôs a mão assim por dentro, assim, no meu ombro, começou a chorar. Eu nunca vi meu pai chorar. Eu não lembro do meu pai me dando, não por drama, não me lembro do meu pai dando carinho, nada. Chutando uma bola com você. Não, meu pai só me deu desgosto, cara. Não me deu nada de bom, entendeu? E ele me pegou pelo ombro e começou a chorar. Mas chorar de soluçar mesmo, assim. O que foi, pai? Ele falou, quero que um dia você perdoe teu pai. Obedece tua mãe. E seja pra ela o homem que eu não fui. Caramba, velho. Primeira vez que ele agiu com sabedoria. Foi a última vez que você o viu? Isso foi num sábado, num domingo, eu lembro. No outro final de semana, eu tava no quarto, aí minha avó chegou, vem cá. Desci, tinha uns 4, 5 caras na sala. Sentei, o que aconteceu? Teu pai morreu. Cara, ali foi uma mistura de sei lá o que, velho. Foi... alívio, mas tipo, eu chorei, cara, sei lá, velho. Não sei te dizer que eu era muito pequeno também, enfim. Aí morreu.